Muito bom dia, cidade de Manaus, muito bom dia, estado do Amazonas. Estamos mais uma vez agradecidos por mais um dia aqui na nossa querida Band Amazonas para levar até você este programa que já tem uma história, já tem um relacionamento, já tem um compromisso diário aqui pela tela da Band Amazonas com a família amazonense. Há 20 anos que o programa Exija Seus Direitos é um instrumento do povo amazonense. E nós estamos honrados em levar para você todas as notícias, todas de segunda a sexta-feira, todos os dias úteis. Estamos sempre aqui prontos para lhe informar, para lhe deixar mais preparado na luta pela defesa dos seus direitos de consumidor. Seja muito bem-vindo. Hoje, 9 de janeiro de 2017, nossa segunda semana oficial de um novo ano, ano de se renovar as esperanças, ano de praticar justamente aqueles hábitos mais positivos para uma grande virada na vida de cada um e cada uma de vocês. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme recebê-los aqui e você vai ficar comigo até mais tarde na nossa querida Band Amazonas, não só na cidade de Manaus, como também em vários municípios do estado do nosso querido Amazonas. Minha gente, hoje um assunto mais do que importante, preste muita atenção. Consumidores denunciam serviço de buffet na delegacia. Não adianta a gente fazer outra festa, não adianta. Ela já destruiu aquilo que era para ser lindo, que era para ser perfeito, que a gente sonhou durante bastante tempo. Confira as mudanças na Prefeitura de Manaus, anunciadas pelo prefeito reeleito Arthur Vigílio Neto e também pelo vice Marcos Rota. Nós vamos dar à cidade de Manaus, por determinação do prefeito Arthur, um novo sistema de transporte urbano à altura do que espera e o que merece a cidade de Manaus. O vice-prefeito terá a missão na criação de um instituto específico para elevar a qualidade e melhorar o transporte público da capital. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no seu programa Exija Seus Direitos. Muito bom dia para você, segunda-feira. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos. Hoje com um tema muito importante. Você vai acompanhar aqui uma história de várias pessoas que se sentiram prejudicadas e procuraram os órgãos de defesa do consumidor. Então eu quero que você preste bastante atenção, que hoje nós não vamos exibir o quadro Procuras, que faz parte do nosso lado social do programa Exija Seus Direitos, e nós vamos direto para o assunto de defesa do consumidor. Então eu quero que você preste bastante atenção, se quiser chamar as pessoas para acompanhar essa matéria, porque realmente tem muito a ver em relação às pessoas que se sentiram lesadas do seu direito de consumidor. Confira essa matéria da Valesca Martins. Quanto vale a decepção de um sonho destruído? Isso porque quando você vai casar, por exemplo, são meses planejando, sonhando, e é um dos dias mais felizes da nossa vida. Infelizmente, essas pessoas passaram por isso. Eles contrataram um buffet e que acabou transformando o sonho deles em pesadelo. A gente vai ouvir a história aqui do casal da Luana Castro e do Elias Pereira. Eles casaram no dia 10 de dezembro de 2016. Era o sonho de vocês, um casamento organizado. Você pensou em todos os detalhes, né? Pensei em todos os detalhes. Inclusive, eu fechei com ela devido a ela ser... Com ela quem? Com a Rosa, Rosileide, não sei. Eu conheço ela como Rosa, né? Qual era o nome do buffet? Rosa Choque. Buffet Rosa Choque. E pelo fato dela ser conhecida da família, né? Eu sempre vi, ela fez casamento da minha tia, fez aniversário, então eu confiei... Conhecia o serviço dela? Conhecia o serviço dela. E eu fechei com ela porque eu acreditei que ela fosse me entregar algo bonito, algo como eu pedi, entendeu? Eu falei pra ela, Rosa, eu quero uma mesa com os arranjos de flores, eu quero um bolo de 3 andares, um bolo. Ela falou, não, você escolhe o modelo do bolo que você quiser. Eu escolhi, mandei foto pra ela do meu bolo. Quando eu cheguei na festa, meu bolo tava todo quebrado,
todo remendado, horrível meu bolo. O buffet que eu contratei, os pratos de comida, não foi o que eu pedi. O que você pediu? Eu pedi o lagarto recheado, o arroz festivo, o fricassê de frango, o purê de batata, salada, nada disso. Ela levou estrogonofe, levou um arroz duro, levou uma farofa, parece que ela só fez tirar do saco e colocar lá na vasilha, na panela lá, e tava tudo frio. E a decoração? A decoração, faltando os arranjos de flores na minha mesa não tinha nada, só o bolo só o bolo e o doce, que eu contratei 200 doces, eu acho que tinha em média de 70 docinhos só, porque não tinha 200 doces ali. Eu pedi doces diversos, inclusive só tinha um tipo de doce. Um doce amarelo de maracujá ruim, muito ruim, gente, não dava. Você me disse que contratou também para lá enfeitar as colunas, né? Sim, eu falei, Rosa, eu quero que você coloque cortinas, e aqui, como o lugar era aberto, eu disse, eu não quero que você feche com as cortinas, eu quero que você coloque as cortinas amarradinhas nas colunas. Foi uma catástrofe, não sei nem o que realmente foi isso, entendeu? O que aconteceu. Para vocês terem uma noção de como doeu, de como foi realmente traumático para a Luana, ela foi vestida de noiva para uma igreja registrar um boletim de ocorrência, né? Eu saí de lá toda vestida de noiva, tão desesperada que eu tava, que eu disse, eu quero ir na delegacia, eu quero denunciar essa mulher, porque isso não é coisa que se faça. Quanto você pagou? Eu paguei 1.435, inclusive depois ela veio jogar na minha cara, dizendo, Luana, o valor que você pagou, você queria uma festa escândalo, mas não foi eu que pedi esse valor. Eu sentei com ela e eu perguntei, Rosa, quanto você faria uma festa assim, para 60 pessoas, com essa decoração, dessa forma, e ela me cobrou esse valor X, que foi o que eu falei. Aí quando eu cheguei lá, não tinha nada do que eu pedi, nada do que eu contratei com ela. Infelizmente, esse não foi o único sonho destruído. A gente tem outro casal aqui, que no caso é o Jamerson e a Aline. Eles casaram no mesmo dia e pagaram pelo casamento R$11.000. Você viu na internet, na OLX, uma mansão no Tarumã, e foi isso que te chamou a atenção? Foi. A mansão no Tarumã, que foi o que a gente gostou. E lá tinha o telefone, né? No anúncio tinha o telefone deles. Foi aí que a gente conheceu. Só que quando a gente foi conhecer a mansão, eles disseram que a gente só tinha como alugar a mansão se alugasse o buffet, que não entraria outro buffet lá. Aí a gente resolveu ficar porque gostamos muito da casa, né? Da mansão. E foi assim que a gente conheceu eles, só que foi tudo um fiasco. Nada do que a gente contratou foi o que ela apresentou. No teu caso, a tua cerimônia foi lá, o casamento foi lá. Você passou o dia inteiro na mansão? Passei o dia inteiro na mansão. No teu dia de noiva? No meu dia de noiva. Você não viu eles arrumando, não viu nada? A gente não tem acesso ao local. Mas você não ficou curiosa, não pediu pra olhar? Muito, eu queria. Eles falavam o que pra você? Não, é surpresa. Era realmente uma surpresa. Foi super desagradável, né? Super triste. Então, quando eu entrei já começou, porque tem um túnel para entrar. Então, nesse túnel ele estava todo apagado, tinha uns tecidos lá, mas o túnel todo apagado. O chão, que era para ter o tapete vermelho na entrada toda até onde ele estava, não tinha o tapete, então a grinalda, né, o véu, ficou agarrando no chão na hora que eu tava. Começou a sentir falta lá na entrada, já sentiu falta do tapete? Já. Aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar, já vi que tava bem diferente do que eu tinha contratado. O que, por exemplo? Tudo. Toalha na mesa, era uma toalha branca, tudo, não tinha nada do que eu... A mesa, você disse que também não era a mesa que você contratou? Não, a mesa do bolo eu só fui ver depois da cerimônia, né, que era uma mesa tipo de sala, pequena, que só tinha o bolo, que graças a Deus eu não contratei com ela, que foi a minha madrinha, uma das madrinhas que fez, e uns docinhos, que eram 1.500 doces, e ela só... doces finos, e ela só deu 200, colocou 200 doces. Eram esses lá. 200 doces? Um brigadeiro colorido. Aqueles confetes de supermercado. Confete do supermercado. E aquelas bolinhas prateadas. Só aquilo. O casamento foi no sábado. Na segunda, não estava no evento. Ele tentou falar com ela lá. Ela falou que não podia fazer nada. Não posso fazer nada. É o que eu tenho. Foi o que ela falou pra ele. E no outro dia, quando você falou com ela, o que ela falou pra você? Ela disse que foram os fornecedores. Que ela tinha culpa, mas a culpa não era toda dela, porque os fornecedores não cumpriram com acordo com ela. Mas também não fez nenhuma proposta de acordo com vocês? Falou pra eu correr atrás dos meus direitos. E pelo WhatsApp, que ela não atendia telefone também. E como é que você avalia, assim, o teu sonho sendo destruído dessa forma?
muito triste. Eu não... Assim, casar de novo a gente não vai, foi só um dia, não tem mais o que fazer. Não adianta a gente fazer outra festa, não adianta, ela já destruiu aquilo que era pra ser lindo, que era pra ser perfeito, que a gente sonhou durante bastante tempo. Não tem, ela pode devolver o dinheiro, ela pode fazer o que for, mas era o nosso casamento, era o nosso dia. Nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse mesmo assunto. Então, o nosso programa é rapidinho, não saia da Band que tem muito mais informação para você. É rapidinho. Voltamos com o seu programa Exija Seus Direitos dessa segunda-feira. Daqui a pouquinho nós temos uma matéria especial do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, do vice Marcos Rota, contando quais são as principais mudanças na prefeitura e que mudança impactante a prefeitura de Manaus promete em relação ao trânsito da cidade de Manaus. É mais tarde na próxima matéria. Agora, eu quero aproveitar para reforçar o seu conhecimento em relação ao Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Então eu quero que você confira neste momento a nossa dica do dia. Confira aí. Essa mesma segurança que acabou fazendo com que o casal Tivemos então uma pequena alteração. Ok, dica do dia. Deve conter tudo que foi acertado verbalmente e oferecido pela publicidade. As cláusulas referentes à mudança de horários, hotel, taxas, transportes ou qualquer outra que possa se restringir algum direito do consumidor devem estar escritas em destaque, de forma clara, precisa e ostensiva. Exige uma cópia do contrato assinado e datado. Agora sim, nessa produção tudo certinho, está aí mais uma dica do dia para reforçar o seu conhecimento. E agora sim, vamos então à segunda parte de encerramento em relação a esse caso dos consumidores contra um buffet da cidade de Manaus. Confira aí. Essa mesma segurança que acabou fazendo com que o casal Janderson e Fernanda caísse no mesmo golpe. Eles pagaram, na verdade, R$ 9.500 de um orçamento de 12 mil para também realizar o sonho do casamento. O casamento também seria rústico, seria nessa mansão do Tarumã, do jeito que a noiva Fernanda sonhou, né? E você, como noivo, queria concretizar esse sonho, né? Com certeza. E da mesma forma que o casal procurou eles, né? Foi através da casa e realmente eles amarraram, diziam que não entrava buffet diferente, porque era o nome da empresa deles que estava em jogo, né? Eles, pela manhã, que eles ficaram descobrindo que não ia ter nada. Os outros não, ainda foi apresentado alguma coisa. Você disse que de manhã, já nessa ansiedade, começou a ligar. Isso. Foi que horas? 12h. Foi a hora que você foi informada de que não teria nada pro casamento. O garçom ligou para avisar, um garçom que a gente nunca viu. Nunca teve contato. Você estava se arrumando já? Não, a gente estava a caminho da casa, para ver como é que, inclusive, ela chegou a dizer que não era pra gente ir lá, porque era um dia especial, a gente tinha que se arrumar, eu tinha que ir pra salão. Disse, não, eu venho sim, porque eu sinceramente, eu sou muito insegura, então eu queria ir lá para ver como é que tava tudo. E foi na hora que eles ligaram. Aí ele ligou e falou o quê? Ele ligou avisando que eles tinham tido um problema, que estavam correndo atrás de um outro local para fazer o nosso evento, mas que não tinha certeza. E o casamento era que horas? 8 horas. Aí no momento que você recebeu essa ligação, entrou em desespero, né? Com certeza. E a gente estava na frente da floricultura, inclusive, que ia fazer a ornamentação da igreja. E foi como se o chão tivesse debaixo da gente saído, porque não tinha como. A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Bem, você percebeu aí, tivemos um probleminha em relação a questões técnicas aqui, peço desculpas, mas o caso é que várias pessoas se sentiram prejudicados porque fizeram um contrato com uma empresa e na hora da execução o serviço não ficou a contento do que as pessoas contrataram. Por conta disso, entraram em contato com a produção do nosso programa e a produção do nosso programa, como nós temos um compromisso de 20 anos já dentro da sua casa, entrando todos os dias com sua licença, tendo conseguido o seu respeito, a sua credibilidade, esse programa tentou ouvir os proprietários deste buffet. E só que tanto uma pessoa quanto a outra não responderam às ligações. Então eu vou ler agora um posicionamento de um dos proprietários nas redes sociais.
Nesta manhã, minha imagem foi vinculada a denúncias a respeito de uma não prestação de serviços de eventos. Sim, possuímos uma empresa de eventos devidamente regular, documentada e auditada. Em relação à história relatada, informamos aos noivos sobre a não prestação de serviço por motivos confidenciais. Só divulgaremos a quem interessar, de ambas as partes, contrato e contratante. Informamos que o contratante poderia tomar todas as medidas cabíveis em relação ao fato. Porém, essas medidas são contra a empresa e não as pessoas. Nós manteremos preservados, as respostas às retaliações serão feitas de maneira legal. Vamos responder perante o cliente, formalizando um contrato de acordo com cláusulas contratuais com a empresa e arcaremos com a sentença apresentada. Aos ataques à imagem, inclusive a pessoas próximas, aos terceiros do cliente, acionaremos a quem possa provar tais denúncias. Estão expondo a vida da esposa dele e possui uma empresa num segmento diferente, causando prejuízo à imagem dela. Em relação a essas outras exposições, solicitamos devidas responsáveis e apresentação legal dos fatos. Atenciosamente, Ryan Enes. À disposição, Ryan Enes. Então, é o seguinte, nós temos aqui o papel, é claro, de mostrar sempre as duas versões. Nós convidamos as pessoas ligadas ao buffet para entrarem em contato com a nossa produção, porque aqui nós temos sempre um compromisso, e esse compromisso é de ser instrumento das pessoas que se sentem prejudicadas em suas relações de consumo. Então, o posicionamento do programa Exija Seus Direitos é de ouvir as pessoas também, os proprietários do buffet, por conta dos denunciantes que nós ouvimos, e o mais importante, como tem também a questão de levar o caso à Delegacia do Consumidor, ouviremos o delegado. Enfim, o mais importante é que uma situação entre consumidor e contratado, infelizmente, teve que vir à tona e foi um caso que foi denunciado, muitas famílias se sentem prejudicadas. Então nós estamos aqui justamente para tentar promover sempre justamente essa paz, né? O programa tem um histórico em relação a casos resolvidos e mais uma vez estamos aqui para isso. Então, para finalizar esse assunto dessa denúncia que foi apresentada hoje por esses casais que se sentiram prejudicados e denunciaram essa empresa de buffet, nós temos a participação, sempre muito gratos pela presença de todos os profissionais, todos os advogados envolvidos, da Comissão de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos aqui o Dr. Caio Tasso Silva Queiroz dos Santos. Dr. Caio, bom dia. Bom dia, amigo. Tudo bom? Então, em relação a esse caso, são vários consumidores, doutor, que o senhor pôde acompanhar parte da nossa reportagem, que se sentiram prejudicados por conta da prestação, da execução do serviço que eles contrataram, que, segundo eles, não foi o que foi acordado entre as partes. Como a OAB se posiciona diante a casos que envolvem várias pessoas que se consideram vítimas de um problema como esse? Bom, de início, a OAB ela sempre recomenda, né, que as pessoas como um todo elas possam procurar um advogado. A OAB recomenda, procure sempre um advogado, né, para que ele possa lhe esclarecer, explanar todas as dúvidas, né. No caso dessas pessoas, bom, já é salutar que elas tenham ido à polícia, tenham feito o boletim de ocorrência. Delegacia do Consumidor. Isso. Afinal de contas, trata-se de um crime também, né? Não somente existe essa esfera civil, como também a esfera penal da situação. E junto ao advogado, possam requerer seus direitos dentro da forma civil, né? Afinal de contas, há aí uma clara falha do serviço, né? O que gera danos a quem deveria ter prestado e na realidade não prestou. Qual o posicionamento, doutor, no caso da OAB? Aproveitando que temos uma audiência maravilhosa nesse programa, um programa que tem 20 anos de tradição da família amazonense, e todo mundo conhece a trajetória do nosso idealizador, que é o deputado Marcos Rota, que agora é vice-prefeito da cidade de Manaus. Nesse caso, dessas pessoas, eles procuraram a Delegacia do Consumidor, que é o órgão de defesa do consumidor, e aí o senhor da OAB, quais seriam os próximos, sugestões por parte da OAB? Bom, por parte da OAB, né, uma vez você tendo ido junto à Delegacia do Consumidor dar início ao andamento de um processo penal, você
tem que ir agora para a esfera civil, né? E a esfera civil demanda você movimentar e provocar o juízo, por assim dizer, por meio do advogado ou do defensor público, né? Dependendo das condições do consumidor. E a partir daí vai se desencadear um processo civil, né? Dependendo, pode ser num juizado ou então na vara civil comum, em que você vai procurar o ressarcimento do dano. Não só aquele dano relativo à dilapidação patrimonial, né? O que efetivamente perdeu, mas também o dano moral, né? Afinal de contas, as pessoas estavam indo casar, estavam fazendo festas, né? Então imagine você, tenho certeza, o constrangimento que elas não passaram. Doutor Caio, claro que sempre que nós aproveitamos a vinda de qualquer membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB, nós deixamos esse espaço à vontade para vocês, para que vocês se manifestem. Previsão para 2017, como é que a OAB, como é que essa comissão em especial, é claro que é a nossa parceira aqui do programa Exige Seus Direitos, vai se posicionar para esse ano? Bom, para esse ano a OAB, como já fez em 2016, ela pretende realizar diversos eventos, né, ligados, no caso, à Comissão do Consumidor. Nós temos um evento marcado já para março, ainda se tratando do mero aborrecimento, né, que foi dado início lá no ano passado. E, continuamente, nós vamos tendo mais projetos, já tivemos projetos relativos a cinemas, né, fizemos exposições nas feiras de domingo, lá no Eduardo Ribeiro. Então, nós temos procurado atuar, chamar a sociedade, né? No Facebook temos tido assim, uma ampla aceitação, né? Recentemente, alguns posts que foram feitos, né, foram amplamente vistos, divulgados, e a OAB se sente confortável com isso, em participar da vida civil como um todo. Quem pode procurar a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB? Qualquer pessoa. Principalmente em relação a causas coletivas. Defina para a gente, por favor. Toda causa coletiva referente a consumidor pode procurar a comissão da OAB, sem problema algum, independente da sua situação, enfim, financeira. Independente se seja rico, pobre, qualquer situação. O importante é você levar a sua lesão como consumidor para que nós possamos atuar, né? Existe essa necessidade de provocação. Em que sentido que nós falamos a provocação? No sentido do consumidor ir até nós. Né? Não dá para simplesmente nós nos desdobrarmos por todos. Né? É humanamente possível devido ao número e à quantidade que nós somos. E vocês atuam em causas coletivas, é isso, doutor? Também atuamos em causas coletivas, né? Procuramos participar. Também em parceria com outras instituições, né? A Defensoria, o Ministério Público, né? Porque o nosso objetivo é sempre quem? A sociedade como um todo. E qual é a sua dica como advogado da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor em relação às pessoas que estão buscando na internet? Por exemplo, eu falo no geral, para quem tem um sonho de realizar um casamento, está na internet, vê um buffet, opa, vou contratar. Sua dica como advogado, doutor? Bom, como advogado eu sugiro que a pessoa sempre procure os trabalhos anteriores, né? Procure indicações, não se submeta tão somente à internet, né? É uma via tão informal que hoje em dia as pessoas utilizam que elas esquecem que um pouco de formalidade também traz segurança. Então é muito importante que as pessoas elas possam ir um pouco mais formalizadas, ir aos escritórios dessas pessoas, conhecer outros eventos dessas pessoas, né? E, claro, indicações. Procure na internet sobre nomes, procure na internet acerca da empresa como um todo, outros eventos, né? Existem sites que ajudam bastante, como, por exemplo, o Reclame Aqui, e entre outros. O importante é procurar estar por dentro. Doutor Caio, muito obrigado pela sua participação. Quero dizer que as portas do Exige Seus Direitos estão abertas à comissão de vocês, que é importantíssimo. Um abraço, doutor Marco, a todos, o presidente Choi. Enfim, contem conosco, porque estamos aqui pelo mesmo intuito, que é defender os direitos do cidadão. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Muito obrigado. Doutor Caio Tasso Silva Queiroz dos Santos, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Muito obrigado, doutor Caio. E neste momento, eu quero apresentar para vocês as mudanças propostas pelo prefeito reeleito da cidade de Manaus, prefeito Arthur Vigílio Neto, juntamente com aí a nova função de vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, ex-deputado federal e agora vice-prefeito de Manaus, que vai estar responsável de uma pasta muito importante, que é um instituto específico para tratar das questões do transporte público. Confira a matéria. Com a
reorganização da estrutura municipal para modernizar a máquina pública, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e o vice-prefeito Marcos Rota anunciaram na última sexta-feira os nomes do primeiro escalão da nova gestão. A solenidade foi realizada no Paço Municipal, histórica sede do governo municipal, no centro da capital. O prefeito explicou que as mudanças foram sutis, mas extremamente necessárias para tornar o executivo municipal ainda mais ágil às demandas da população e preparado para superar as dificuldades da crise econômica. E buscando parcerias federais, buscando recursos privados, buscando recursos de empréstimo de agências internacionais e nacionais, enfim, vamos fazer tudo para, durante a crise, Manaus sobreviver bem. E quando a crise acabar, eu acredito que ela acaba a partir de 2018, é a minha previsão, nós vamos continuar com o custeio lá embaixo, para que sobre mais dinheiro para os investimentos essenciais. Dentre as principais mudanças anunciadas está a criação de um Instituto de Mobilidade Urbana, que ficará sob a responsabilidade do vice-prefeito Marcos Rota, envolvendo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Manaus Trans, a Superintendência Municipal de Transportes Urbano, SMTU, e, em alguns momentos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. O vice-prefeito Marcos Rota ficou com uma missão muito importante, que é da mobilidade urbana, né? Eu sei que o senhor é um amante dos rios, o senhor pensa em utilizar os rios para ajudar nessa agilidade? Bom, a questão da mobilidade precisa passar por tudo aquilo que nós temos à disposição, né? Muito já se falou na utilização dos nossos rios, né? Eu, quando eu era pré-candidato, a gente já chegou a esboçar um projeto nesse sentido, e que foi confeccionado, inclusive, brilhantemente pela professora Nádia Ferreira. Hoje pela manhã, eu me reuni já com a SMTU, com Manaus Trans, pedi a eles um estudo de viabilidade para que a gente possa, pelo menos, iniciar um processo de experiência, como também na inversão do fluxo, né? Nós não temos mais condições de vermos uma Djalma Batista no sentido centro-bairro engarrafado, quando o outro lado está praticamente vazio, e assim vice-versa. Então nós vamos fazer com muita cautela, com muita responsabilidade, experiências para que a gente possa, usando a criatividade, a tecnologia, as cabeças pensantes que nós temos dentro da prefeitura e na sociedade, nós possamos melhorar a condição do tráfego na cidade de Manaus. Aliado a isso, eu recebi do prefeito essa missão, né, que recebi como missão, mas com muita responsabilidade, que é a questão do BRT. Talvez seja o maior e mais amplo projeto a ser desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Manaus nos próximos 4 anos. É um processo extremamente delicado, muito complicado, muito caro. Nós temos já a garantia do governo federal de que vai liberar 30 milhões de reais para que a gente possa fazer o projeto básico, que custa 30 milhões somente o projeto. Então nós estamos falando aí de bilhões de reais, que nós teremos que usar toda a criatividade nossa e todos os mecanismos nacionais e internacionais para que a gente possa fazer a captação desse recurso. Mas eu estou muito alegre, muito satisfeito e, acima de tudo, muito motivado, né? Nós estamos montando um grupo e esse grupo está extremamente motivado. Atrás do nosso grupo, dando todo o suporte político, está o prefeito Arthur, que está determinado em dotar a cidade de Manaus de um novo sistema de transporte público. E nós haveremos que, com a graça de Deus e com a ajuda da população, vencermos esse desafio, que eu não tenho dúvida alguma, será o maior desafio que nós haveremos de enfrentar. A novidade no secretariado ficou por conta do anúncio de 5 novos integrantes. Um deles é o vereador Elias Emanuel, que assume a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos e chega cheio de projetos e entusiasmo. Veja, eu sou um profissional do jornalismo há quase 30 anos. Há 12 anos sou vereador. Nesse período de Câmara Municipal de Manaus, durante 4 anos, eu fui presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu fui fazer gerontologia na UEA. Portanto, o prefeito Arthur Neto me desafiou a fazer um grande trabalho na Semarge. Eu estou muito contente. Eu sei que este novo governo do prefeito Arthur Neto tem a característica da inovação, tem a característica da ousadia, mesmo em tempo de crise. O Arthur nunca
nunca se deixou abalar ou muito menos deixou de ter eficiência na administração pública. Portanto, é levado por essa onda que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho na assistência social. E o jornalista Marcos Santos é o novo secretário municipal de comunicação. Manaus é uma cidade que precisa do esforço de todos para poder se construir alguma coisa. Nesse momento, nós atravessamos muitas dificuldades, então cada um tem que dar um pouquinho mais do que aquele dever burocrático. E é isso que nós vamos procurar fazer. O engenheiro Cláudio Kenka assume o Instituto Municipal de Planejamento Urbano. A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer será comandada pelo advogado Mário Bastos e o coronel Aldo Albuquerque ficará à frente da SMTU. A sociedade vai esperar muito. Primeiro, em relação ao BRT, ele já falou tudo aí em relação ao BRT, a questão de modernizar, reestruturar, buscar recursos, mas tem outro mote, que é a fiscalização em relação ao transporte urbano, todos os modais, vai ser austera a fiscalização. Outro aspecto em relação à valorização do profissional da SMTU, você vai ter que buscar valorizá-los, e a integração com a comunidade, que é o nosso grande elo, o nosso cliente. Então ele quer ser atendido e temos que ouvi-los. E vamos viajar, conhecer mais desafios, buscando novos modelos, novas perspectivas, novas ideias e inovar. E nós vamos para a cidade de Manaus, por determinação do prefeito Arthur, é um novo sistema de transporte urbano à altura do que espera e do que merece a cidade de Manaus. Esse é o posicionamento da nova Prefeitura de Manaus. Você percebeu novos integrantes e a dinâmica não para. Você percebeu aí a mobilização, até porque foi a primeira coletiva, entrevista coletiva, onde reuniu toda a imprensa para apresentação do quadro do primeiro escalão, que são os novos secretários e também os secretários que permanecem nas pastas. E o mais importante é que a Prefeitura de Manaus possa realizar um trabalho ainda melhor. E, claro, tem os nossos votos para que dê tudo certo. Conte com o programa Exija Seus Direitos em relação ao que você já conhece, da bandeira de lutas do nosso programa. Ou seja, quando você se sentir prejudicado em relação a uma relação de consumo, como que nós testemunhamos hoje nesse programa, ou seja, nós tivemos vários consumidores que resolveram denunciar uma empresa. Essa empresa tem todo o direito de se defender, os telefones da nossa produção estão abertos. E o mais importante também, nós vamos dar um prosseguimento a essa matéria, até mesmo para acompanhar. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, até por conta de vários casais, várias pessoas procurarem aí o programa, a produção do programa também, para se manifestarem em relação a esse assunto. Nós já tivemos a participação da OAB e é claro que a participação da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, será sempre permanente aqui no programa. Nós temos essa parceria com os órgãos de defesa do consumidor e, é claro, a OAB por conta do papel que eles desempenham em termos da nossa sociedade e estarão também colaborando com o nosso programa. Então, este é o nosso lema. Nós vamos sempre se posicionar a favor do povo, das pessoas. Então, eu termino a edição desta segunda-feira do programa Exija Seus Direitos, reafirmando o nosso compromisso como instrumentos a serviço do povo. Conte conosco, nosso programa está aqui de portas abertas e também para apresentar à cidade as principais demandas, a nossa, que sem esquecer, do lado do ser humano. Nós temos o quadro Procuras, que já realizou os sonhos de mais de 300 pessoas que puderam reencontrar entes queridos depois de 10, 20, 30, 40 anos de distância, de ausência. E isso tudo foi resolvido graças a uma produção e principalmente graças a essa audiência maravilhosa que vocês nos concedem por meio da Band Amazonas. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui para cumprir este papel. Diariamente, doa em quem doer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Beijo no coração e até amanhã.